Bom dia a todos, bom dia, conselheiros. Estamos agora iniciando a sessão da parte da manhã do dia 5 de agosto. Vamos iniciar com o processo da pauta de número 39, recorrente à Fazenda Nacional. A relatora é a conselheira Lívia Baker, Rios do Brasil Limitada. O patrono se encontra, Tainá? Sim, presidente, farei a convocação. Só um minutinho, por favor. Pode chamar. Ok. Eu já falo, peraí. Item 39, doutor André Oliveira. Por favor, verificar mensagem privada. Item 39. Doutor André de Oliveira, por favor, olhar mensagem privada. Doutor André, o senhor conseguiu olhar a mensagem? Bom dia. Bom dia, doutor. Estou aparecendo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Conselheira Lívia, por favor, a senhora está com a palavra. Pode iniciar sua leitura. Recurso especial interposto pela Fazenda contra o acórdão 803.001.595, que deu provimento ao recurso voluntário, reproduzo a ementa do acórdão recorrido. Insurge a Fazenda Nacional contra o fato de a turma COTA ter anulado o auto de infração, reconhecendo a existência de erro na identificação do fato gerador das exações em seu aspecto temporal. Subsidiariamente, requer que, caso não seja afastada a nulidade, que ela seja declarada oriunda de vício de natureza formal, permitindo-se a lavratura de relatório fiscal complementar. Busca, assim, demonstrar divergência quanto a dois temas. 1, inexistência de vício, e 2, vício formal versus vício material. O presidente de Câmara deu seguimento ao recurso, transcrevo a questão, os trechos do despacho de admissibilidade, em que ele vai tratar da inexistência de vício. Temos um paradigma, reproduzo o longo trecho, e a questão do vício formal e vício material. Na conclusão, tendo sido atendidos os pressupostos, e uma vez demonstradas as divergências, deve dar seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Então, o segmento foi integral, o sujeito passivo apresentou contrarrazões em que questiona a admissibilidade do recurso ante a ausência de demonstração analítica dos pontos da divergência, bem como o seu mérito. Havendo sustentação, acho que é o breve relatório, presidente. Ok, doutor, eu vou marcar seu tempo aqui, ó. Tá zerado, tá? Tá e bom, aí presidente. o senhor fica à vontade, tem até 15 minutos. Tá Obrigado, certo. o senhor pode começar. Cumprimento a todos os presentes, as ilustres pessoas das conselheiras presidente e relator, um bom dia. Como bem colocado pela relatora, o presente caso trata-se de autos de infração lavrados no ano de 2005, com relação ao período de janeiro a novembro do ano de 2000, relativo a IRPJ e CSL. Basicamente porque restou identificado na fiscalização que a contribuinte não realizou qualquer adição ao lucro líquido a título de ajuste decorrente do preço de transferência em operações de importação realizadas com pessoa vinculada residente no exterior. Houve a apresentação de impugnação na qual a contribuinte esclareceu a ocorrência de operação societária, decisão parcial na competência do ano de 2000, na competência de novembro do ano de 2000, e esclarecendo ainda que, à época da cisão, existiam prejuízos fiscais proporcionais ao patrimônio líquido remanescente, conforme está comprovado em DIPJ e no LALUR. Assim, questionou-se o fato de não ter sido recomposta a contabilidade, uma vez que, tendo a existência de prejuízo fiscal e base negativa, necessário se faz a reconstituição da base tributável conforme jurisprudência passiva à época.
pleiteou-se ao final a realização de perícia para tal fim. Sobreveio, então, um acórdão da DRJ pela procedência do lançamento, basicamente tratando de 3 pontos. O primeiro, que pelo indeferimento da realização de perícia, uma vez que não foi observados os requisitos do decreto 70.235. O segundo, pelo reconhecimento da prescindibilidade da realização de diligência, já que supostamente não seria necessário a convicção do juízo. E o terceiro, a própria DRJ reconheceu a existência e não utilização de prejuízo fiscal em base de cálculo negativo de períodos anteriores ao fato gerador. Assim, a contribuinte interpôs recurso voluntário, que reiterou-se as alegações na parte da necessidade de recomposição da contabilidade, inclusive salientando a situação de ter ocorrido o reconhecimento do prejuízo fiscal pela própria DRJ, e acrescentou que o indeferimento da diligência ou perícia violaria, então, a ampla defesa e a busca da verdade real. Assim, o CARF, ao analisar o recurso, julgou provido favorável à contribuinte, basicamente indicando que, durante a fiscalização, o período de apuração utilizado se referia a janeiro e novembro do ano de 2000, em razão de ter ocorrido a operação societária de cisão parcial. Contudo, nos autos de infração, a descrição dos fatos e enquadramento legal indicou o fato gerador do período anual de 31/12 do ano de 2000. Assim, entendeu-se por necessário cancelamento do lançamento em virtude de erro de indicação de fato gerador do RPJ e da CSL em seu aspecto temporal. Pois bem, chegamos ao presente momento em que está em análise o recurso especial da PGFN com relação à suposta divergência jurisprudencial aventada, no qual foi admitido com base em 2 pontos, e no entendimento da contribuinte não merece ser conhecido o recurso, ou mesmo se conhecido, não deve ser provido. No que se refere ao conhecimento, preliminarmente, a contribuinte entende que não houve uma demonstração da similitude fática e jurídica com relação ao presente caso e os paradigmas indicados pela PGFN. No que se refere à inexistência de nulidade, alegou a PGFN que o erro da identificação do fato gerador, no seu aspecto temporal, não ensejaria nulidade por não caracterizar prejuízo à defesa, sobre a justificativa de que não houve alegação de cerceamento de defesa em sede de impugnação. Ou seja, não houve demonstração pela PGFN que a contribuinte tinha pleno conhecimento de todos os fatos da acusação, o que é o fundamento dos acórdãos paradigmas, o pleno conhecimento das acusações pelos contribuintes e o rebatimento meticuloso da infração, que de certo não é o caso dos autos, já que o contribuinte se viu cerceado a tratar de outros temas além da recomposição contábil. Com relação ao vício material, alegou-se que, caso se reconheça a nulidade, a mesma deve ser declarada de vício de natureza formal, resultante da imprecisa descrição dos fatos. Trouxe paradigma no qual trata de falta de motivação do ato administrativo, que não se assemelha ao caso na ótica da contribuinte, uma vez que estamos a tratar de erro na identificação de fato gerador, o que caracteriza aspecto substancial do lançamento. Já no mérito, a contribuinte ela entende, sim, pela nulidade da autuação fiscal, uma vez que a gente está a tratar de matéria de ordem pública, que tem o dever de conhecimento de ofício, e que o cerceamento de defesa não decorreu de imprecisão ou informação incompleta, mas sim de erro na identificação do próprio fato gerador, o que vai de encontro ao artigo 9º e 10º do decreto 70.235 e ao próprio artigo 142 do CTN. E que estamos, sim, num caso de existência de vício material, uma vez que esse erro na identificação do próprio fato gerador não pode ser tratado como um vício formal, que é aqueles em que se decorre de simples erro de preenchimento e não altera a substância do lançamento. Então, o presente caso, ele contraria o requisito mínimo de determinação da matéria tributável exigido pelo artigo 142, o que é critério balizador, inclusive para a aferição de eventual decadência. Eu peço vênia aos conselheiros apenas para leitura de trechos de emendas de 3 julgados
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que são exatamente nesse sentido do reconhecimento do vício material. O primeiro da terceira turma, acordo 9303-004-582, julgado em janeiro do ano de 2017. Auto de infração, ausência ou erro na motivação, nulidade, vício material. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Acordo 9303-007-164, julgado na sessão de junho do ano de 2018, também na terceira turma. Fato gerador, erro no período de apuração, vício material, lançamento, nulidade. O erro no período de apuração, aspecto temporal do fato gerador, constitui inobservância dos requisitos essenciais para a realização do lançamento previstos no artigo 142 do CTN, configurando vício de natureza material, o que implique nulidade do auto de infração, sem possibilidade de nova constituição de crédito tributário decorrido o prazo decadencial. E, por fim, paradigma da própria primeira turma, julgado em setembro do ano de 2018, no qual diz: erro na data da ocorrência do fato gerador, vício material. Não é erro formal, mas erro material, aquele que decorre do desapreço à relevância do aspecto temporal da hipótese de incidência do PIS e da COFINS a redundar na apuração da base de cálculo anual e, consequentemente, na cobrança dos precipitados tributos a partir de apreensão da realidade ampliada para além dos limites fixados da Lei de Direito Material, assimilando ao longo do intervalo anual quando se deveria compreendê-los nos extremos de cada mês de ano calendário. Nesses casos, tais autos de infração não estão contaminados por meros vícios no procedimento ou na exteriorização do ato, e sim por vícios insanáveis derivados da equivocada aplicação das normas de direito material que prescrevem um período de apuração e base imponível, o que não se compatibiliza com a possibilidade de convalidação. Ante o exposto, então, a contribuinte reitera todos os termos de defesa presentes nas contrarrazões e pugna-se pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de similitude fática indicada nessa sustentação, e caso conhecido, o não provimento, uma vez que estamos, sim, numa situação de nulidade dos autos de infração, está efetivamente evidenciado a existência de vício material. Por fim, caso provido, ad argumentando, entende-se que necessário se faz o retornar a julgamento da turma ordinária para que se manifeste sobre os pontos ou vícios que restaram prejudicados, seja com relação à obrigatoriedade da recomposição da contabilidade para aproveitamento do prejuízo fiscal, ou mesmo a realização de diligência para conformar a existência do referido crédito. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para esclarecimentos. Obrigada, doutor. Por favor, conselheira, pode já relatar o seu voto, por favor. Eu começo com um trecho da admissibilidade que é padrão nos meus votos, falando do artigo 67 do ICAF, enfim. Vou começar lá de baixo. O sujeito passivo contesta a admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional, alegando exclusivamente a ausência de cotejo analítico. E aí ele alega de maneira genérica, né? Só aquela falta de cotejo analítico que entre o acórdão recorrido e os precedentes. Então eu coloco: a exigência em relação à demonstração analítica da divergência depende da complexidade da situação, variando caso a caso, sendo que a norma regimental acima transcrita não demanda de nenhuma forma específica para a comprovação analítica da divergência. Por exemplo, que os julgados sejam transcritos lado a lado, de uma tabela ou algo semelhante. Nada impede que a divergência em pauta cuja percepção não demanda grande esforço seja demonstrada pelo simples confronto das emendas dos julgados. No caso dos autos, discute-se um suposto erro quanto ao aspecto temporal do fato gerador, o erro quanto ao período de apuração do tributo, é de ser considerado vício capaz de levar ao cancelamento do auto de infração. Especificamente, houve lançamento de RCS em base anual em vez de abrangerem o período de janeiro até o mês da cisão parcial ocorrida. Passo a análise dos paradigmas. Na verdade, acho que faltou um parágrafo aqui dizendo que eu não acho que é o caso de
Não conhecimento do recurso por ausência de cotejo analítico, vou colocar a conclusão aqui, acho que não saiu. Mas não é o caso, houve contraposição, né, das emendas. Mas eu acho que a gente merece um pouco mais de atenção quanto à questão mesmo da divergência, da demonstração da divergência jurisprudencial. E apesar disso não constar de forma detalhada do recurso, eu passo à análise. Então, quanto à matéria inexistência do vício, a recorrente traz como paradigmas 2 acórdãos. O voto condutor do primeiro paradigma, 108.08499, é conciso. Eu reproduzo aqui o inteiro teor do voto. Ele tem 5 parágrafos para tratar da admissibilidade do recurso, para julgar o recurso de ofício, para analisar as preliminares e tratar do mérito do recurso voluntário. Isso tudo em 5 parágrafos. Então, eu reproduzo aqui integralmente. O argumento da nulidade do auto de infração foi analisado de maneira bem genérica. Em vista, aí eu reproduzo aqui. Ele está tratando quanto ao recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, quanto às preliminares, entendo que não prosperam os argumentos da recorrente, não houve essencialmente o direito de defesa, o processo administrativo seguiu os trâmites legais, ele segue nesse tom de genérico. Então, continuo no meu voto. Em vista disso, busquei examinar o relatório de tal voto, a fim de examinar quais teriam sido os argumentos trazidos pelo sujeito passivo, a fim de compreender os fatos que o voto condutor do acórdão está a julgar, mas ali se diz apenas que o contribuinte repisou os argumentos da impugnação. Ao verificar quais teriam sido os argumentos da impugnação, e ainda do paradigma, percebo que o relatório de tal voto condutor se limitou a reproduzir o acórdão da decisão da DRJ, em que essa, em síntese, observa tratar-se de auto de fato de infração de ISS por glória de custos derivados de uma autuação de IPI relacionada a notas fiscais inidôneas, sem prova do ingresso dos insumos no estabelecimento industrial. Autuada sob o número tal, na qual os argumentos do contribuinte são assim resumidos. Aí coloco aqui os argumentos do contribuinte e a decisão da DRJ que deu provimento parcial à impugnação, notas inidôneas, impostos irrecuperáveis, não é crível que da inidoneidade possa se extrair parcela de moralidade, que é aproveitamento do crédito, está tratando dessa matéria. Diante de tal cenário, depreende-se que no caso tratado pelo acórdão 108.08499, o contribuinte teria alegado basicamente 2 preliminares em sua impugnação: nulidade por ausência de demonstrativos que evidenciassem a base de cálculo de ICS lançados, e 2, necessidade da fiscalização produzir uma nova demonstração do resultado em cada exercício para estimar o efeito da glosa, considerando prejuízos fiscais e base de cálculo negativo. A primeira preliminar não parece ter sido acolhida pela DRJ pelo voto condutor do acórdão 108.08499. Não obstante o argumento ali tratado, nulidade por suposta ausência de demonstrativos, não guarda proximidade com a alegação de fato analisada nos presentes autos, que é nulidade quanto ao período de operação do tributo. Nesse ponto, portanto, o acórdão 108.08499 não serve de paradigma para o caso dos autos. Isso eu fui tentar entender o que o acórdão estava tratando, porque o voto é muito conciso, aí, quando ele vai reproduzir o que está sendo discutido também é muito conciso, fui lá para ver se de alguma forma esse acórdão poderia servir de precedente, com base naquela, acho que alguns aqui até poderiam só com base naquele argumentação genérica já considerar que não seria o caso, né, mas enfim. A segunda preliminar trazida pelo contribuinte no caso tratado pelo acórdão 108.08499 foi acolhida pela DRJ. A exigência de ICS demanda a reconstituição de suas bases de cálculo. A decisão foi mantida pelo acórdão 108.08499. Não obstante, ele se permitiu meramente o ajuste do valor lançado para que fossem considerados os prejuízos e as bases negativas, não guardando tal alegação qualquer similitude com o argumento do caso dos autos de suposto erro quanto ao período de apuração. Então, você considerar prejuízo fiscal e base negativa na base de cálculo é diferente de considerar erro de período de apuração para lançamento de tributo, né? E é o que eu falo aqui no parágrafo seguinte. Então, diante disso, compreendo que o acórdão 108.08499 não serve para paradigma para o caso dos autos. O segundo acórdão acordado como paradigma para a matéria inexistência de vício, a 104.20731, também considera inexistente o vício em contexto essencialmente diverso do dos autos. Ali se discutiu especificamente se os seguintes fatos causariam nulidade do auto de infração: 1. Ausência de MPF válido. 2. Auto de infração não lavrado no local da infração, mas na DRF. 3. A administração fazendária obteve dos estabelecimentos bancários sem autorização judicial as informações que esses detinham
em relação à movimentação do contribuinte. Então, está discutindo outro tipo de nulidade que eu considero que não se assimila à discussão dos autos. Reproduzo aqui os trechos do voto condutor do acórdão em que isso fica claro. Então, continuando, como se percebe, os fatos que serviram à análise, a base da caracterização dos supostos vícios, não são sequer próximos ao caso dos autos, o que leva à conclusão que os precedentes chegam a resultados diversos, não em virtude de diferentes posições a respeito de uma mesma questão jurídica, mas em razão de terem analisado contextos que não podem ser considerados sequer análogos. Assim, também não conheço o recurso especial quanto ao paradigma 104.23.1. Então, quanto a essa primeira parte, eu oriento meu voto para não conhecer do recurso quanto à matéria e inexistência de vício. Pode continuar, e a gente vota conhecimento. Quanto à matéria, a natureza do vício, formal versus material. A Fazenda traz como paradigma o acórdão 203.07885. Tal precedente tratou do auto de infração lavado contra a sociedade de fins não lucrativos que não discriminou o auto de infração, as razões pelas quais se desconsiderou a natureza da pessoa jurídica, a qual foi tratada sem qualquer explicação como sociedade lucrativa e assim autuada. O voto condutor de tal precedente está inteiramente pautado na premissa de tratar-se de sociedade sem fins lucrativos e observa, ao final, aí eu leio a parte que eu grito. Em se tratando de pessoa jurídica de fins não lucrativos, não basta a autoridade julgadora dizer que houve falta de pagamento e reportar-se a artigos genéricos de lei como se fosse uma pessoa jurídica comum, eis que necessário, sob pena de nulidade, a exteriorização da base fundamental do procedimento. Por sua vez, não possui repisar, o caso dos autos trata de alegação de erro quanto ao fato gerador, por ter havido o lançamento de RCS em base anual, em vez de abranger o período de janeiro até o mês da cisão parcial ocorrido. Não apenas não há qualquer similitude fática entre os acordos paradigma e recorrido, como também as discussões jurídicas são substancialmente diferentes. No caso do paradigma, foi considerado vício de forma o fato do auto de infração não trazer em seu bojo a motivação para a desconsideração da natureza da autuada como pessoa sem fins lucrativos, não tendo havido qualquer aprofundamento ou afirmação quanto ao fato gerador dos tributos lançados. No caso dos autos, por outro lado, analisou-se a alegação de erro quanto ao aspecto temporal do fato gerador. As diferenças de desfecho entre esses acordos ocorrem em razão deles terem tratado de debates diversos, não em função de diferentes posições quanto à matéria específica. Nesse sentido, também oriento meu voto para não conhecer o recurso especial quanto ao paradigma 203.07885 e, consequentemente, quanto à definição quanto à natureza do vício. Então, quanto à admissibilidade, eu considero que a recorrente não logrou êxito em comprovar o dissenso jurisprudencial e oriento meu voto para não conhecer o recurso. Ok, relatora. Doutor André, o senhor está preparado para votar? Vamos votar o conhecimento, né? Ok, pode falar. Bom dia para todos. Acompanho a relatora no não conhecimento do recurso. Está muito bem delineada aí o litígio posto. Aqui estamos diante de uma imprecisão no aspecto temporal do lançamento tributário, e nenhum dos paradigmas, para nenhuma das matérias do qual pretendeu se devolver o recurso, encontra-se discutida a questão. Então, como muito bem colocado pela relatora, são paradigmas que tratam de descrição de fatos ou de outras situações genéricas, mas que entendo que o racional por eles empregado não se mostra eficaz para poder promover uma reforma da decisão recorrida. Então, caberia aí a recorrente ter apresentado aí paradigmas tratando de imprecisões no aspecto temporal do lançamento, para aí que se pudesse estabelecer uma divergência na interpretação da legislação tributária. Então, acompanhe a relatora, senhor presidente. Ok, conselheira Edeli, como vota? Bom dia. Acompanho a relatora, né, essas deficiências da demonstração da divergência, nesses casos pela Procuradoria, são recorrentes, né, os casos têm que ter o mínimo de similitude. Esse caso é interessante porque
em virtude do erro na indicação do fato gerador, né, quando se passa de 30 de novembro para 31 de dezembro, o contribuinte vem e pleiteia a compensação de prejuízos de 31 de dezembro, né? Então, é evidente que isso alterou substancialmente, a gente tem diferença também de cálculo de adicional, né? Tem várias circunstâncias que decorrem aí desse erro de fato gerador, que torna o caso bem peculiar e exigiria um maior esforço da Procuradoria para identificar um paradigma que legitimasse essa situação. Tá? Então, acompanho a relatora. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho a relatora. Conselheira Viviane? Acompanho a relatora, presidente, não conheci. Conselheiro Toselli? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora, presidente. Eu também, então não conhecido por unanimidade. Ok, doutor? Tá certo, eu agradeço. Bom dia. Da sessão. Bom dia. É isso aí. Até já. Tchau. Bom, pessoal, continuando, então, a pauta normal, retornando para o número 33, processo da Credcar, promotora de vendas, a recorrente é a Fazenda Nacional, a minha relatoria, o processo já está na pasta. Bom, vamos lá. Fazenda Nacional recorre a este colegiado por meio do recurso especial de folhas 524 contra o acórdão 12.01.00049, proferido pela primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CARF, em sessão de julgamento realizada em 13 de maio de 2009, que por maioria de votos deu parcial provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo para cancelar a exigência de CSLL e exonerar o cômputo dos juros sobre a multa de ofício. A decisão teve a seguinte evento. IRPJ, postergação, perdas em operações de swap, necessidade de comprovação. Uma vez que a dedutibilidade da despesa está condicionada, é necessário que o contribuinte prove que ocorreu a postergação do imposto em função da dedução antecipada. Ausência de nulidade, ausência de fundamento legal para a cobrança da CSLL. A legislação restringe a indedutibilidade somente ao lucro real. Ainda existe previsão legal para a cobrança de juros sobre multa. Trata o presente processo de autos de infração que exigem da contribuinte em referência a RPJ CSLL relativo ao ano de 96. O auto de infração de RPJ tem por fundamento a glose de despesas consideradas indedutíveis, resultado negativo de swap no montante tributável de 756.502,54, que teve por fato gerador 31/12/96, e o crédito tributário constituído de 426.738,55, a incluídos principal, multa de ofício e juros de mora. O auto de infração de CSLL tem por fundamento a mesma glosa que levou à falta de recolhimento, em 31/12/96, o mesmo montante tributável, e crédito tributário constituído de 139.784,88. Apreciando o recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica contra a decisão da turma julgadora da DRJ, né, que manteve integralmente as exigências, a primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão decidiu por maioria dar provimento parcial para exonerar a exigência da CSLL e os juros sobre a multa de ofício. Cientificada, a PGFN manejou recurso especial, alegando que o colegiado ACO teria dado à legislação tributária interpretação divergente de outras turmas do CARF ou Conselho no tocante às seguintes questões. Glosa de despesas não operacionais da base de cálculo da CSLL. Indicou como paradigma o 107.08.870. Incidência de juros sobre a multa de ofício, indicou como paradigmas o acórdão 9101000539 e o acórdão 04000651. Pelo despacho de folhas 506 e 509, o recurso especial foi admitido. Cientificada do acórdão do recurso especial da PGFN e do respectivo despacho de admissibilidade, a contribuinte interpôs embargos de declaração, no qual alegou ter havido omissão, contradição e obscuridade no aresto. O órgão de jurisdição também opôs embargos de declaração, rejeitado pelo despacho de folhas 521 e 523. A interessada reiterou o teor dos aclaratórios. Em sessão de julgamento realizada em 5/12, a primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão do CARF apreciou os embargos de declaração e decidiu acolhê-los para suprir a omissão de reratificar o aresto anterior sem alterar o seu resultado de julgamento,
Essa nova decisão restou deduzida no acordo 14.01.000.914 e recebeu a seguinte emenda. Então, tem lá o acolhimento dos embargos, conhecidos e providos, em parte, sem, contudo, alterar o decidido. Os embargos de declaração não são considerados um veículo adequado para a discussão do inconformismo do recorrente, perdas com swap, dedutibilidade limitada aos ganhos, as perdas apuradas nas operações de swap somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações de swap. Glosa de despesas financeiras, perdas com swap. As perdas apuradas nas operações de swap somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos. Quando não se prova que a operação no mercado de derivativos se relaciona à proteção dos direitos e obrigações do contribuinte, fica descaracterizado o propósito de cobertura de risco da operação. A interessada na pessoa do seu responsável foi cientificada desse acórdão e manejou em 6 de 8 de 2013 recurso especial, aduzindo que o acórdão 1201 e seu complementar, o 14.01.00914, teriam interpretado a legislação tributária de forma divergente de outras decisões proferidas pelo CARF, no que se refere à impossibilidade de análise de provas juntadas aos autos por ocasião do julgamento do recurso voluntário. Indicou como paradigma o 24.01.00135, e o acórdão da Câmara Superior 0304-382. Ofereceu ainda contra-razões ao recurso especial da PFN, em que suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso especial, em razão da não comprovação da divergência jurisprudencial pela falta de cotejo analítico entre o recorrido e o paradigma. Acusa ainda a falta de similitude fática entre as decisões comparadas, especificamente em relação ao tema juros sobre multa, afirma que um dos acórdãos apontados como paradigma julgou a matéria à luz do disposto parágrafo 3º do artigo 950 do Rio 99, que sequer teria sido ventilado nesses autos. No mérito, defende que não existe previsão legal a amparar a exigência da CSLL, pois não se poderia aplicar a essa contribuição as mesmas adições, exclusões e compensações previstas na legislação do IRPJ, uma vez que são tributos de natureza diversa, com base de cálculo também diversas. No tocante à incidência dos juros sobre multa, uma crase, registra que a legislação que regula a matéria prevê a incidência dos juros sobre o valor do tributo, ou, quando muito, na hipótese de multa corresponder ao valor principal do débito exigido, mas que, no caso concreto, considerando que a autuação se deu por suposta falta de recolhimento de tributo, somente sobre esse valor devem incidir os juros, colacione a jurisprudência. Quer, ao final, a manutenção do acórdão recorrido na parcela que deu provimento ao recurso voluntário. Em 18 de 2 de 2014, a pessoa jurídica protocolizou solicitação de desistência do recurso, aviada em petição constante as folhas 662 e 709, em decorrência da parcial adesão ao Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei 11.941, de 2009, reaberto pelo artigo 34 da 13.043 de 2014. Muito embora a desistência tenha sido parcial, a parte objeto da desistência diz respeito justamente ao objeto do recurso especial do sujeito passivo, ou seja, integral exigência de RPJ relativa ao ano calendário de 96. Nessas condições, o recurso especial do sujeito passivo não foi conhecido pelo despacho do exame de admissibilidade de folha 719 a 722. É o relatório. Então, eu vou passar aqui para o voto. A PGFN foi cientificada do acórdão 1201 em 29 do 10, o recurso foi 9 do 11, conforme se verifica, o recurso é tempestivo. Do conhecimento, então. A recorrida apresenta razões voltadas contra o conhecimento do recurso especial. Afirma a PGFN afirma que a PGFN não realizou o cotejo analítico e que as situações fáticas tratadas nas decisões comparadas são distintas. Diante disso, passa a analisar a admissibilidade do recurso especial. Muito embora no recurso especial não tenha sido feita a transcrição de trechos dos votos proferidos nos paradigmas, considero que a PGFN se desincumbiu de seu ônus e demonstrou as teses e conclusões distintas adotadas em cada julgado. No que se refere ao lançamento de CSLL, a PGFN transcreveu a ementa do paradigma e realizou o cotejo com o acórdão recorrido, como se nota dos seguintes trechos do apelo especial.
No caso, a fiscalização procedeu à glose da dedução de resultado negativo de swap por não considerá-lo operacional pela legislação do imposto de renda, à medida de que se trata de despesa financeira não necessária à atividade da empresa, conforme detalhado no termo de verificação fiscal. Contudo, o acórdão recorrido afastou o aludido da glosa por entender que as despesas indedutíveis para o IRPJ não se estendem para a apuração da CSLL. Assim, ao decidir, o colegiado ACO exarou o entendimento divergente da decisão proferida pela 7ª Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes no acórdão 107.08.870, cuja ementa abaixo se reproduz. No paradigma, consagrou-se o entendimento de que as despesas necessárias e, consequentemente, desprovidas de caráter operacional, são também indedutíveis na apuração da CSLL. Resta, portanto, caracterizada a divergência jurisprudencial, pois os acórdãos postos em cotejo, ao apreciar a mesma matéria, expressaram entendimentos opostos. Quanto à exigência da multa sobre juros, a demonstração também se deu com transcrição de ementas, o que foi feito da seguinte forma. O acórdão hostilizado excluiu os juros de mora sobre a multa de ofício. Nesse ponto, o acórdão recorrido apartou-se de disposição de lei e adotou posicionamento que diverge do entendimento sufragado pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão paradigma 9101.00539, cuja ementa segue abaixo transcrita. Cumpre aduzir, para efeito de realizar o confronto analítico exigível na hipótese para admissibilidade recursal, que nos precedentes acima citado também se tratava de discussão sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. De um lado, a decisão recorrida entendeu que seria impossível considerar a multa de ofício como integrante do débito para efeito de juros moratórios. De outro lado, os paradigmas consagram a tese de que os juros de mora calculados à taxa Selic incidem sobre o crédito tributário constituído, nele incluído a multa de ofício. Desde já pede-se vênia para realizar o cotejo entre as duas situações fáticas demonstradas. Em ambos tratava-se de lançamento de ofício, do qual decorreu a imposição de multa. Novamente, nas duas situações, discutiu-se a possibilidade da incidência de juros de mora sobre a referida multa de ofício. Contudo, o acórdão recorrido e os paradigmas chegaram a conclusões diversas. Enquanto a decisão recorrida afasta a incidência dos juros moratórios sobre a multa, os paradigmas decidem pela incidência de tais juros sobre a penalidade. Dessa forma, demonstrada a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria ora tratada, enquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial, consoante o disposto no regimento interno. Entendo que a recorrente realizou de forma suficiente o cotejo analítico, razão pela qual rejeito essa primeira preliminar de não conhecimento do recurso. Passa agora a semelhança fática em relação à autuação da CSLL. Nos lançamentos, a auditoria fiscal autuou glosa de despesas consideradas não necessárias e assim indedutíveis. No acórdão recorrido, as despesas com perdas em operações de swap foram consideradas indedutíveis da base de cálculo do IRPJ no ano de 96. No entanto, entendeu o colegiado que essas despesas não seriam indedutíveis da base de cálculo da CSLL, por compreender que não haveria regramento específico que determine que as deduções, exclusões e adições legalmente previstas na apuração do IRPJ devem ser aplicadas à apuração da CSLL. Colaciona-se o seguinte trecho do voto condutor. Muito embora a CSLL apresente semelhanças com o IRPJ, no que concerne a apuração da sua base de cálculo, ela é regida por legislação específica. Isso significa que as regras que limitam a dedutibilidade de despesas para fins de CSLL devem ser próprias da legislação da contribuição. Não é possível aplicar regras de limitação à dedutibilidade do IRPJ por analogia ou extensão do disposto no artigo 57 acima transcrito, uma vez que ele é expresso no sentido de que se deve observar a legislação específica da CSLL para a apuração de sua base de cálculo. Voltando à legislação que restringiu a dedutibilidade integral das perdas em operações de swap, resta claro que ela fez questão de estabelecer a referida limitação somente ao lucro real. Não há, assim, qualquer limitação em lei que imponha ou condicione a dedutibilidade integral das parcelas em operações de swap na base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.
No paradigma 107.870, houve exigência de CSLL sobre a glose de despesas financeiras que também haviam sido consideradas indedutíveis na apuração do IRPJ, dos danos calendários de 98 a 2000. Em síntese, a pessoa jurídica tomou um empréstimo junto a instituições financeiras em relação aos quais pactuou juros e repassou valores a título de multa às suas filiadas, sem cobrança de quaisquer encargos financeiros em alguns períodos, e em outros foram cobrados com insuficiência em relação às taxas por eles pagas junto a instituições financeiras. Da mesma maneira, o sujeito passivo invocou a improcedência do lançamento de CSLL, filiando-se à tese de que não haveria previsão legal determinando aplicar a CSLL as mesmas regras de dedutibilidade do IRPJ. Nesse passo, decidiu-se no paradigma que a glose das despesas não foi motivada por disposições específicas da legislação do IRPJ, mas se deu em razão da constatação de despesas financeiras consideradas desnecessárias. E o que as torna indedutíveis também na base de cálculo da CSLL é o próprio conceito de resultado do exercício apurado com observância da legislação comercial. A situação fática analisada pelo paradigma é similar àquela apreciada no acórdão recorrido, pois em ambas as decisões os lançamentos de CSLL se deram com base em gloses de despesas consideradas desnecessárias ou não comprovadas. Já no que respeita à exigência de juros sobre multa, não é necessário perquirir acerca da similitude de situações fáticas, uma vez que em todos os lançamentos de ofício, após o decurso do prazo para pagamento espontâneo do crédito, passam a ser computados juros sobre a multa de ofício exigida. Sobre o tema, a decisão recorrida concluiu pela impossibilidade da cobrança dos juros sobre multa, filiando-se à corrente jurisprudencial da época, que considerava que a multa de ofício não faria parte do crédito tributário constituído, e assim não existiria fundamento legal para sua exigência. Por outro lado, os paradigmas deduziram tese no sentido de que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional, e sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem os juros de mora devidos à taxa Selic. Então, eu entendi caracterizada a divergência nessa matéria, portanto, eu conheci do recurso especial da PGFN. Vocês querem votar o conhecimento? Caio, pois não, pode falar. Oi, eu gostaria de votar o conhecimento, presidente. Tá. Aí eu posso já tomar a palavra e adiantar nos debates? Vamos então fazer o debate. Eu não sei se o doutor André quer, eu vou passar a palavra para o senhor, então tudo bem. Então vamos lá, pode falar. Bom, então já me adiantando, parabenizando a relatora pelo voto, mas eu entendo que aqui a gente tem uma diferença conceitual muito grande. Até analisando o caso, me chamou a atenção realmente, então só fazendo uma parte antes do conhecimento, de um auto de infração de perdas de swap ter usado o artigo 299 como regra geral e ainda falado de necessidade de despesa, quando a gente tem um conceito econômico, contábil e até jurídico, que é a diferença da despesa e da perda. São coisas muito diferentes, ok? Eu entendo que esse tipo de evento contábil, ainda com um efeito de redução de resultado, né, que são as operações swaps, na grande maioria das vezes, se não todas, feitas exatamente para fins de hedge, elas são perdas. E a própria legislação tem, do imposto de renda e a própria legislação contábil tem todo um tratamento de o que é a perda em operação de renda variável. Existem normas específicas, artigo 249, não 299, do RIR, né, do RIR 99. A gente tem soluções COSITES que especificamente tratam do tratamento das perdas. E aí ele vem e trata uma operação no mercado de renda variável como despesa de um arcabouço de 299. Isso já me incomoda muito. Indo para o conhecimento, eu acho que o arcabouço fático ele é diametralmente oposto. Uma coisa é a companhia, é a entidade, pegar os seus recursos financeiros excedentes, que é natural, e fazer um hedge, ou um investimento, exato para se proteger, ou para eventualmente manter esse dinheiro rendendo, e ele perceber a perda. Perfeito? Outra coisa é a empresa tomar o empréstimo, ter uma despesa financeira, que é o juros sobre o empréstimo, ok? E tentar deduzir isso como despesa. São situações fáticas diametralmente opostas, de natureza muito diversa. Um swap
e eu tomar um empréstimo no banco e pegar esses juros e deduzir da minha base. Tanto que o exemplo que o Iguchi dá o exemplo clássico da despesa financeira não dedutível, é exatamente do paradigma. A empresa que toma um empréstimo, repassa o empréstimo e ela quer deduzir os juros. Perfeito, isso é uma despesa financeira e, cara, já adiantando, concordo com o Iguchi, indedutível. Este é o paradigma que foi trazido, ok? Aí o caso em tela é de uma operação totalmente diferente, com outra finalidade, com outro tratamento, e por aí vai. Então, espero que eu tenha sido claro, eu desde já em debates estou vislumbrando uma ausência, uma disparidade profunda de similitude fática, principalmente pelo fato de que perda não se confunde com despesa, é bastante diferente para fins contábeis, econômicos e tributários, né? Obrigado, presidente. Ok, Edeli, depois André. Pois não, Edeli. Eu tive à primeira vista a mesma impressão do Caio sobre a não caracterização da divergência, mas aí primeiro fui no recorrido e o que faz o conselheiro Pelar ele até argumenta no sentido de que a norma era de aplicação exclusiva no lucro real, né, interpreta o dispositivo. Mas aí, na sequência, ele vem e justifica dizendo que esse entendimento da não aplicação das normas do imposto de renda CSL é reconhecida com base aqui no acórdão 101.94070, que é um acórdão que trata justamente da glosa de despesa financeira desnecessária, né? E aí quer dizer, ele traz esse argumento genérico para justificar a fundamentação e a legislação restringe a deduzibilidade ao lucro real, é o que sobe para a ementa. E aí eu deve ter alguma justificativa para isso, né? E aí eu fui no lançamento e o lançamento constrói dessa forma também, né? Quer dizer, tem a vedação específica lá na 8981, mas ela se justifica pelo 299 do RIR. Então, ele conjuga, ele valida aquele dispositivo com base na restrição a despesas desnecessárias e aí traz essa acusação que é rebatida no recorrido e que aí acaba, no meu entender, caracterizando a divergência em relação ao paradigma que foi indicado. Né, essa referência, como se chama essa questão da desnecessidade como justificativa para manter ou não manter a glosa no âmbito da CSL, eu vejo que o paradigma acaba caracterizando a divergência. Conselheiro André, depois conselheiro Caio. Pois não, conselheiro André. Eu também tive a mesma percepção inicial do conselheiro Caio, tá? Se estivéssemos falando de uma autuação, se a matéria devolvida, não de autuação, se a matéria devolvida fosse IRPJ, eu concordaria plenamente com as colocações do conselheiro Caio, tá? Mas a matéria devolvida aqui não é a dedutibilidade para fins de IRPJ. A matéria devolvida aqui é a repercussão dessa dedutibilidade para a CSLL, né? Se eu estiver enganado, peço que me corrijam aí, tá? Então, essa dedutibilidade, repercussão na dedutibilidade da base de cálculo da CSLL. Realmente, o Dr. Caio foi muito preciso e muito feliz ali ao discorrer sobre as particularidades, né, da despesa com swap, derivativo, né? Para fins tributários, é uma discussão se poderia se enquadrar com uma natureza de hedge ou não. Não estou dizendo que não é hedge, eu estou falando para fins tributários, é uma discussão, tá? Então vamos lá. Para fins tributários, tá? Até essa discussão, que aí sim, é hedge ou não, e aí, em razão dessa discussão, é dedutível ou não, tá? Então nós temos essa discussão, a discussão, tá? Mas no caso aqui, como colocou com muita precisão a conselheira Edeli aqui, o paradigma, não obstante não ser a dedutibilidade RPJ ser hedge, tá?
dizer especificamente RED, ser uma empresa financeira, mas o paradigma, ele trata, eu entendo que o racional do paradigma, caso fosse aplicado aqui, tá, ele reformaria essa decisão recorrida, até porque ele traz ali dentro, ainda que em termos, vamos dizer, não de espécie RED, mas em termos de gênero, uma despesa financeira, ele engloba tudo, ele entende, ele traz ali, ele entende que há, sim, uma repercussão na base de cálculo da CSLL. Tá? Então, assim, por isso aí, realmente, o Dr. Caio foi muito feliz nas colocações a respeito da matéria, da dedutibilidade em termos de RPJ, mas não é a matéria que está sendo devolvida. Tá? Até no TVF dos presentes altos, até a fiscalização, ela não meramente ela fala no 299, ela começa a construção em cima do 756, tá, do RIA 99, que aí trata especificamente de operações swap, tá, realização específica. Aí ela até trabalha ali que a empresa, a pessoa jurídica não teria, né, aquela natureza, também ainda a pessoa jurídica não teria no estatuto ali, como objetivo social ali, o primordial, a atividade financeira, tá? E aí ela remete, quer dizer, tem a norma específica, e a norma específica, então, ela vai se amoldar àquela norma geral do 299, tá? Entendeu? Mas é isso, então, gostaria de acrescentar essas considerações aos debates para apreciação dos colegas. Ok, doutor Caio, depois doutora Lívia. Por favor, doutor Caio. Obrigado, presidente. Só muito breve, compreendo o ponto dos colegas, naturalmente, não estou falando aqui que é existe essa construção de vocês, eu consigo compreender, mas eu só queria acrescentar que eu acho que existe aqui a necessidade de fazer um trabalho muito forte, de aproximar a similitude fática. Se a gente fazer uma secção, né, fazer uma divisão de o que é o arcabouço fático, né, e realmente o que foi a matéria envolvida, eu concordo que você pode construir de que, olha, ainda que está tratando de perda e o paradigma é de despesa, né, o conselheiro Pelá acabou trazendo, tendo todo respeito ao conselheiro Pelá, que eu admiro muito, eu também não entendi porque ele fez essa remissão, tá? Ele constrói um voto sobre dedutibilidade de perda, mas realmente ele faz essa remissão. Mas acho que o fato do recorrido ter feito uma remissão meramente jurídica, é isso que eu queria dizer, não necessariamente aproxima os arcabouços fáticos. Ok? Isso foi uma situação argumentativa circunstancial. Compreendo, mas é isso que eu queria registrar, porque eu acho que o problema aqui é a similitude fática mesmo, o arcabouço fático dos dois casos trazidos, independentemente da estratégia, da técnica argumentativa do recorrido, que não se confunde com o fato. Ok? Muito obrigado. Ok. Doutora Lívia, por favor. Já, tá bom. Podemos, então, votar o conhecimento? Podemos? Então, vamos lá. Doutor André, como voto? Pelo já exposto, acompanho a relatora. Ok. Doutora Lívia, como vota? Eu estou alinhada com as ponderações do Dr. Caio. Quando o TVF fala do 299, ele fala só para dizer que a empresa não é uma empresa financeira. Olha aqui, despesa financeira não é dedutível para ela, porque não é operacional para ela não é financeira, apesar de ser a Credit Card, né, não é um banco. Então, ele só traz nesse contexto, ele não está baseando a dedutibilidade no 299. Então, a glosa está toda baseada no 57.28981. Aí o recorrido vem falar, desculpa, no parágrafo 4 da 8981, na questão lá do lucro real. E aí, da norma ter falado do lucro real, né? E quando o recorrido vem falar da inaplicabilidade das regras do RPJ para a CSLL, ele só traz aquela argumentação genérica de despesa. Realmente, ele não está fazendo a diferença de perda, mas acho que ali foi um copia e cola de uma argumentação jurídica que não necessariamente se aplica aos fatos aqui, e foi só porque ela é recorrente. Enfim, não acho que teria sido esse a base, o fundamento do voto a norma fala lucro real, não posso aplicar para CS, e porque as bases são diferentes. E aí o paradigma fala
que a necessidade da despesa é requisito para a dedutibilidade da CS, sendo que eu não estou tratando de necessidade da despesa aqui nos autos. Então, acho que essa é a distinção fática e até jurídica, porque o paradigma está tratando de requisitos de necessidade se aplica a CS ou não, e o recorrido está tratando de a norma que fala em lucro real se eu posso aplicar para CS. É uma distinção bem sutil, mas acho que faz diferença relevante. Então, abre a divergência para não conhecer. Ok. Conselheiro Edeli, como vota? Presidente, eu vou reformular meu entendimento. Agora eu cheguei até o paradigma e ele tem uma circunstância que eu acho prejudica, que é a caracterização da divergência. Ele traz nos fundamentos expressamente, a turma julgadora da RJ consignou que, em que pese o fato de nem todas as restrições à dedutibilidade de dispêndios previstos pela legislação do imposto de renda serem aplicáveis à CSL, deve-se ter em conta que a glosa das despesas não foi motivada por disposições específicas da legislação do imposto de renda. Então, eles estavam tratando, eles enfrentaram isso no voto do paradigma, que a motivação naquele caso era apenas de desnecessidade. E aí eu vou para o recorrido e ele tem a fundamentação na legislação específica do imposto de renda, né? Tanto que a minha primeira, antes de pensar no conhecimento, eu já estava pensando no mérito, se o caso aqui era da gente equiparar royalties ou aos outros casos de desnecessidade, já estava vasculhando a legislação da CSL aqui, mas, então, eu vou reformular, vou complementar a manifestação inicial em debates. Eu acho que essa circunstância específica do paradigma me leva a concluir que aquele colegiado não reformaria o acórdão recorrido. Então, eu vou opinar pelo não conhecimento. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também estava no mesmo parágrafo que a Edeli mencionou e ele continua, né? Que a glosa em questão se tem razão da constatação de despesas financeiras consideradas desnecessárias. E nesse caso aqui, inclusive, ele traz uma série de provas com relação à despesa de swap, né? Uma despesa financeira para aquela empresa. Então, eu acho que essa diferenciação que o Caio colocou com relação à perda e despesa financeira, ela é bem caracterizada. Então, eu também acompanho a divergência para não conhecer. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora, não estou entendendo, existe a similitude suficiente aqui no caso, não conheço do recurso. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, acho que o conselheiro Caio foi muito feliz na exposição e é muito interessante essa relação entre a sistemática de apuração do IR e da CS, que a sistemática é a mesma, você parte do lucro líquido ajustado. E se você for ver as normas de remissão da CS, me parece que na ausência de norma específica para despesa, você pode concluir com precisão que a regra geral de dedutibilidade também se aplicaria à CS. Mas nós não estamos falando de uma despesa, nós estamos falando de uma perda que vai ter o mesmo efeito no lucro líquido, lucro contábil, que é uma redução no resultado no PL. E aí o legislador, ao regulamentar esta perda, até pegou emprestado a regra geral de dedutibilidade, porque você falou que para fins só de lucro real, o que é especulativo passa a ser indedutível. Mas não o fez para a CS. Como a CS, a base é o lucro líquido ajustado, é uma perda que não se aplica à regra geral de dedutibilidade, na ausência de uma norma que tem só para o lucro real, eu entendo também que sequer seria aplicável. E não tem similitude fática também, porque o precedente fala em despesa financeira, que aí seria o mesmo regramento para ambos os tributos. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Ok, conselheiro Caio, só para corroborar. Presidente, não, eu vou usar minha fala para cumprimentá-la pelo voto, porque ainda que eu divirja, eu acho que o seu voto está muito minucioso, muito bem feito. A única questão é que eu divirjo, como já exposto. Ok?
Tranquilo. Então ficou não conhecido por maioria, vencidos André, Viviane e a relatora, no caso eu. Edeli, você pode fazer o voto vencedor do conhecimento? Então tá. Eu só queria compartilhar que Pode falar, Edeli, depois que o doutor André fala. Pode falar, Edeli. Eu queria compartilhar que essa questão de não ser aplicável o 299 porque não é despesa, é perda, eu acho que isso é mérito. Eu acho que no conhecimento eu me limito aos parâmetros, aquele diferencial do paradigma. Ok? Pode falar, doutor André. Não, é só uma sugestão a respeito da redação do dispositivo, entende? É não conhecer por maioria, vencidos André, Viviane e Andréia, que conheciam parcialmente, não é isso? Para a matéria de dedutibilidade CCLL, né? Porque tem outra matéria, a outra ainda tem juros sobre multa, tem juros sobre multa que tem a súmula. Isso. Então é parcialmente. O juros sobre multa, agora não tô, subiu as duas matérias. A gente está mudando o conhecimento. Então, quer dizer, vocês não estão conhecendo a CSLL. Né? Então, uma sugestão. Então, o juros sobre multa é parcial, perfeito, é parcial. Não, peraí, então, o recurso é da Fazenda. Então, vamos lá, a gente vai ter que, a votação vai ter que continuar. Isso. Porque a gente tem que votar o método juros sobre multa, sabe? Isso, é súmula, exatamente, é parcial. Agora, Edeli, Viviane e Toselli, pode falar. Não, então por maioria conhecer parcialmente. Parcialmente, porque a gente não vai votar o juros sobre multa. Não, peraí, agora subiu o juros sobre multa, gente. Isso, conhecer parcialmente. Vamos abrir votação, vai abrir votação no mérito. Então, já votou? Não, eu abri no conhecimento. O conhecimento a gente fez CSLL e juros sobre multa. A gente votou a CSLL. Agora vamos fazer uma rodada do juros sobre multa. Todo mundo concorda que o juros sobre multa deve ser conhecido? Eu acho mais fácil assim. Tem gente que não concorda. Então, peraí. Então, doutor André, como é que o senhor vota no conhecimento dos juros sobre multa? Doutor Toselli, já vou lhe dar a palavra. Com a relatora. Tá. Doutora Lívia. Com a relatora. Doutora Edeli. Com a relatora. Doutora Amélia. Com a relatora. Doutora Viviane. Relatora. Doutor Toselli, por favor, pode falar. Não, é que salvo o melhor juízo, o juros sobre multa é matéria sumulada. Eu aplico aquela coisa de aplicar a súmula no momento do juízo de admissibilidade, não no despacho, então não conheço em razão do regimento. Não, mas não pode, porque essa subiu, essa foi diferente. É da Fazenda. Tá, desculpa. Então acompanho, desculpa, presidente. Doutor Caio, como vota? Com a relatora. Então, foi parcialmente, conhecido parcialmente por maioria, na parte de juros sobre multa, né, por unanimidade, e vencida a relatora, no caso, né, na questão não conhecida, né, o conselheiro André e a conselheira Viviane. Relatora do voto vencedor da parte não conhecida, a doutora Edeli, tá? Ok? Agora vamos passar... Por isso, né, os vencidos conheciam integralmente. Isso, os vencidos conheciam integralmente, perfeito. Agora eu vou passar para, então, o exame do mérito do juros sob multa, porque a CSLL não foi conhecida, ok? Vou lá. Então, eu vou pular a parte da CSLL, tá? E o juros sob multa, a questão da possibilidade de incidência de juros sob multa de ofício, foi objeto de súmula 108. Então, incidem juros moratórios calculados à taxa Selic, e nos termos do artigo 72, anexo 2 do RICAF, a súmula são de observância obrigatória pelos membros do CAF, de modo que, no presente caso, deve ser restabelecida a incidência dos juros sobre a multa de ofício. Então, nesse caso aqui, eu dou provimento ao recurso, a parte conhecida, né? Então, doutor André, como vota? Com a relatora. Doutora Lívia, como vota? Doutora Edeli, como vota? Com a relatora. Doutora Amélia, como vota? Com a relatora. Doutora Viviane, como vota? Com a relatora. Doutor Toselli, como vota? Acompanhe, presidente.
Doutor Caio, como vota? Com a relatora. Então, foi por unanimidade na matéria conhecida, juros sob multa, foi dado provimento ao recurso da PGFN, ok? Presidente. Pois não. Eu ainda não foi declarado, ainda tem um segundo? Tem? Se a doutora Edeli não se importar, eu queria fazer o voto vencedor, e você não se importar, claro. Não, é porque como não tem problema, pode falar, Edeli ter. Não vejo nenhum problema. Eu ia até nomear o senhor, mas na hora ali eu olhei para Edeli que estava na minha frente. Então tá, ok, pode fazer, tá? Tudo Muito bem. obrigado. Então vamos anotar. E fiquem tranquilos, a questão é só similitude fática, ok? Que vai ser trazido. Ok. Vamos falar. Registrando a minha voz de concordância. Registrou. Pronto. Então, gente, vamos passar para o 34. Eu precisava de uns 2 minutinhos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo, tá? Eu vou tirar a senha da sala para vocês poderem voltar. Já tirei. Tainá, pode parar a gravação, por favor.